Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos discutir o fim da Eireli. Foi publicado no Diário Oficial ontem, né? Mais precisamente, a Lei 14.195 de 2021. E essa lei ela traz uma série de alterações na legislação empresarial. Inclusive, teremos outros vídeos discutindo essa questão. Mas o ponto agora a Eireli foi extinta? Como fica a situação daquelas Eirelis já existentes registradas? As pessoas vão ter que tomar alguma providência junto aos seus contadores para alterar registro na junta comercial ou não? Como fica isso? Então, vamos começar a entrar um pouquinho no mérito dessas questões, entender todo o contexto da Eireli em razão dessa modificação, para que a gente possa fechar aqui uma compreensão que torne fácil o entendimento da alteração provocada pela legislação. Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente entender a origem da Eireli em si. A Lei 12.441 de 2011, ela inseriu o artigo 980-A naquela oportunidade, né, portanto, há 10 anos atrás, para incluir, então, criar a figura da empresa individual de responsabilidade limitada. Naquela oportunidade, aquilo era uma demanda que todo mundo tinha. Por quê? Muita gente queria exercer a atividade empresarial sozinho, ou seja, sem sócio, ser o proprietário único da empresa, mas não queria fazer a inscrição como pessoa física, como é o caso, por exemplo, do empresário individual do MEI. A pessoa queria ter a segurança de fazer a inscrição como pessoa jurídica para que houvesse uma separação entre a vida pessoal e a vida empresarial. Passariam a ser duas pessoas distintas. Então, o legislador resolveu atender a esse clamor que existia naquele momento, criou a figura de uma pessoa jurídica de um único titular. E mais do que isso, uma pessoa jurídica de um único titular e que, eventualmente, ele teria responsabilidade limitada ao capital social pelas obrigações daquela determinada empresa. Então, segurança jurídica para o seu proprietário. Talvez a única incoerência naquela criação é que o capital social dessa Eireli não podia ser inferior a 100 salários mínimos. Mas, tirando isso, a Eireli ela era a empresa do sonho. É a possibilidade de eu ter a minha empresa sozinho, sem precisar ter um sócio, na forma de pessoa jurídica e com responsabilidade limitada. Então, esse era o grande contexto que nós tínhamos até então para a Eireli. O início do fim, eu diria para vocês que nasceu com a Lei da Liberdade Econômica, né? No final de 2019, em novembro de 2019, foi publicada a Lei 13.874, a Lei da Liberdade Econômica. E essa lei introduziu o parágrafo 1º, no artigo 1052 do Código Civil, permitindo que a sociedade limitada pudesse ser constituída por um único sócio. Aquilo que as pessoas chamam de sociedade unipessoal limitada, que na verdade não é uma nova forma de sociedade limitada. É a mesma sociedade limitada que já existia, mas agora com a possibilidade de ter um sócio. Quando essa alteração foi feita, gerou uma certa perplexidade. Espera um pouco. Então agora nós temos duas pessoas jurídicas que pertencem a um único proprietário, um único titular, e as duas com responsabilidade limitada. E aí é claro que todo mundo me perguntava, qual é a diferença então entre a sociedade limitada de um sócio só e a Eireli? Eu falava, o capital social. A Eireli, obrigatoriamente, o capital social dela não pode ser inferior a 100 salários mínimos. Já a sociedade limitada, como não há nenhuma limitação legal, ela pode ser constituída com qualquer capital, tanto em relação ao mínimo quanto em relação ao máximo. Então é claro que ali já se sepultaria a Eireli, porque se alguém tivesse que registrar uma empresa na forma de pessoa jurídica com responsabilidade limitada, sendo o único titular, por que ela escolheria a Eireli e ter que integralizar um capital mínimo de 100 salários mínimos? Não, vou escolher a sociedade limitada primeiro, ela já era mais tradicional no mercado. Segundo, eu abro com qualquer capital que seja. Então, eu diria que aí foi sim o início do sepultamento da Eireli. E vem agora, né, publicado no Diário Oficial ontem, a Lei 14.195 de 2021, e o artigo 41, como vocês estão observando, ele determina as Eirelis que estão em vigor serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais. Então, como você está vendo, como ela é um ato de transformação, então aí já fica a situação. Quem hoje é proprietário de uma Eireli não vai precisar, do ponto de vista da junta comercial, tomar nenhuma providência. Então, vocês observam aqui, o parágrafo único fala que ato do DREI disciplinará a transformação referida neste artigo. Então, virá uma instrução normativa do DREI, disciplinando como as juntas comerciais devem proceder para a transformação automática. Então, é claro que, assim que for baixada essa instrução normativa e as juntas comerciais tomarem as providências de transformação, automaticamente quem tem uma Eireli passa para a sociedade unipessoal limitada. Então vamos imaginar o seguinte, você tinha lá a Mundo da Lua Restaurantes Eireli. Ela será convertida na Mundo da Lua Restaurantes Limitada. Um procedimento automático, claro. Você vai ter algum trabalho? Vai. Todos os locais onde você tiver um cadastramento, você vai ter que alterar o cadastramento a partir dessa alteração da junta comercial. Então você vai ter que pegar a sua ficha cadastral, onde foi feita a alteração, e alterar nos demais locais onde você está cadastrado. Exemplo, você tem a conta corrente aberta no banco, que aparece como correntista lá.
Mundo da Lua, Restaurantes Eireli. Então, a partir do momento que for formalizada a alteração na junta comercial, você pega essa ficha cadastral, pede ao seu banco para fazer a alteração para Mundo da Lua, Restaurantes Limitada. E assim será com todos os cadastros que você tem feito. Então, é claro que a dor de cabeça que você vai ter é essa. Um último aspecto jurídico que a gente tem que ressaltar é: a partir de quando vai acontecer essa transformação? Veja, o artigo 58, ele estabelece lá várias hipóteses diferentes para o início de vigência dessa lei. Então, tem várias situações específicas. No caso específico desse dispositivo, da transformação da Eireli, ele não se insere em nenhum dos outros anteriores. Então, cai nessa situação do inciso 5º, na data da sua publicação. Ou seja, a partir de agora, não é possível mais se registrar uma nova Eireli. Essa possibilidade não existe. Agora, a grande pergunta é: a partir de quando uma Eireli será convertida para a sociedade limitada? A partir do momento que o DREI baixar a instrução normativa, essa instrução vai dizer como as juntas deverão operacionalizar isso e qual é o prazo que as juntas terão para operacionalizar isso. Uma última informação: se você é candidato ao exame de ordem, quero ressaltar o seguinte: para o exame número 33, que é o nosso próximo exame de ordem, como o edital foi publicado no dia 11 de agosto, portanto, antes do início da vigência dessa lei, nós não temos alteração. Ou seja, a Eireli pode ser objeto de arguição tanto na primeira quanto na segunda fase do exame 33, considerando que aplica-se a essa prova a legislação vigente até o dia 11 de agosto. Consequentemente, essas alterações em termos de exame de ordem só produzirão efeito a partir do exame número 34. Tá certo? Fica aí mais uma dica do professor Sérgio Gabriel. E não se esqueça nunca, empresarial é mais legal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Se você tem colegas que precisam dessa informação também, compartilhe aí o vídeo. E você também pode aproveitar para se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito, porque vem outras novidades por aí, né? Nós demos uma pausa aí de férias, agora a gente está voltando com corda total. E essa lei 14.195 de 2021, ela traz uma série de outras alterações. Então, outros vídeos virão aí com essas demais alterações, tá certo? Valeu pela sua atenção.